Voltamos e eu quero lembrar que esse final de semana a gente esteve em Floriano, estivemos em Regeneração em Floriano. E no bate-papo com os professores de Floriano, nossa senhora, várias professoras vieram me cumprimentar, porque trabalham com a nossa aula, usam a nossa aula na sala de aula delas. Então, professoras, meu abraço especial para vocês, da 10ª GRE, que nos receberam com tanto carinho, que foi fazer foto com a gente, que foi lá e disse: professora, a gente usa a sua aula. Professora, eu tinha muita vontade de conhecê-la pessoalmente. E eu, então, para nós é um prazer poder estar com vocês quando tem essa oportunidade da gente se encontrar. E o nosso próximo encontro agora é em São Raimundo Nonato e São João do Piauí. Vão lá, professores, para a gente ter aquela conversa, né? De professor para professor, saber mais sobre as nossas aulas aqui do canal Educação. Então, vamos continuar falando sobre posicionamento crítico. A gente já viu pós-verdade e começamos a ver a falsa ética, ou vamos chamar de falsa moral, moral falsa. Você não tem essa mania de dizer: ah, fulano não tem nem moral para falar isso? É isso aí mesmo. Pessoa que não tem nem moral para falar uma coisa e anda falando. Viu como você sabe aplicar? Ah, quem foi que falou isso? Ah, ela não tem nem moral para dizer isso. Quando a pessoa não tem moral para dizer, quer dizer que ela comete a mesma coisa, certo? Então, quem não tem moral para acusar alguém é quem também já passou por aquela situação. Então, quem tem teto de vidro não joga pedra na casa do vizinho. Não é esse o ditado? Então, quem tem teto de vidro, por favor, não jogue pedra na casa do vizinho, tá bom? Continuando aqui falando da nossa pós-verdade, vamos falar aqui da falsa moral, fake ethics, falsa moral, ou também, como é chamado, falso moralismo. Eu vou logo no dicionário buscar o significado, para ficar bem claro para todos. Estão sentados? Então, falsa moral é a preocupação falsa com os valores morais, em detrimento dos demais valores. O candidato corrupto se elegeu com um discurso cheio de falsos moralismos, não é assim que a gente diz? Ação da pessoa que julga moralmente outra. Você julga o candidato corrupto que se elegeu com um discurso cheio de falsos moralismos, mas você votou no candidato porque ele pagou a sua conta de luz ou prometeu emprego. Então, qual é a moral que você tem de condenar um candidato corrupto quando você também teve uma atitude corrupta? Já que estamos em tempo de eleição, a gente tem que se julgar. Olhe para nós mesmos, né? E depois olhe para o candidato. Não acuse a outra pessoa se você também tem a mesma prática. Então, falso moralismo é a ação da pessoa que julga moralmente outra, pautando-se em preceitos que não segue, pautando-se em preceitos que nem acredita. Se você quiser dar outro nome a isso, chame de hipocrisia, tá bom? Hipocrisia é o hábito de você julgar alguém cometendo os mesmos erros ou até mais do que esses. Exemplo de fake ethics no dia a dia, né? Exemplo da falsa moral do dia a dia. Vamos começar com esse humor aqui da Tadela. O humor da Tadela está aqui, o mendigo sentado aqui na calçada e aqui dizendo: vendo o meu voto. Né? Isso é uma falsa moral. A gente condena tanta corrupção, a compra e a venda de votos, mas a gente anda por aí esmolando, vendendo o nosso voto por R$50, não é isso? Como as pessoas falam, R$50, qualquer R$50 compra o voto. Lá em casa eu tenho 5 ou 6 meninos que já votam, então o senhor coloca a gente aí no emprego, que todo mundo vota no senhor. Então isso é falsa moral. É você condenar uma coisa, mas fazer pior do que aquilo. E essa frase do Cássio Santos, que eu gostei muito, ele diz assim: pior que um político corrupto é o cidadão que o defende, né? Se você defende, se você faz pior, se você vende seu voto, isso é falsa moral. Outra falsa moral que a gente usa muito no dia a dia, quem nunca falou: achado não é roubado. Achado é roubado, sim. Essa história de achado não é roubado é falsa moral. Olha, não é bem assim. O que é que diz o Código Penal brasileiro, artigo 169?
Apropriar-se de alguém, apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda ao seu poder por erro ou por acaso, ou por sorte, como costumo dizer, ou por força da natureza, é pena de detenção. Tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, tá bom? Então, está previsto no Código Penal. Não existe esse achado, não é roubado. Achado é roubado. Aquilo que você acha não é seu. Procure o dono e devolva. Pessoas que procuram donos e devolvem o que achou viram até heróis. Aparece até em jornal nacional. Viram matérias no Fantástico de ser uma coisa tão estranha ao brasileiro. A pessoa vai para a padaria, compra pão, aí deu R$8, né? Quanto deu os pães aqui? Não, deu R$8. Aí a pessoa pega e dá R$10. E tem que receber R$12 de troco. Sem querer, a vendedora passou os R$5 de troco. Aí o cidadão deveria dizer, olha, senhora, você me deu o troco errado, só é R$2, você me deu 5. E ela pede desculpa e lhe devolve os 2, pega o dos 5 de volta e devolve os 2. Quantos fazem isso? Quantos? Recebem troco errado, colocam no bolso e causam prejuízo ao empregado, porque aquilo vai sair do empregado, não é do patrão, tá bom? O que faltar no caixa, quando ele fechar o caixa dele, quando ele fechar o caixa, o que faltar sai do salário dele. Então, achado não é roubado. Quantas vezes as pessoas chegam, está lá o estacionamento. Estacionamento para pessoas com deficiência física, vaga para pessoas idosas e vagas para gestantes. Vocês já viram isso, né? Tem vagas para deficiente físico, gestantes e idosos. A pessoa não é deficiente físico, nem gestante, nem idoso. É um aproveitador, é um falso moralista que chega lá, estaciona o carro e não está nem aí para quem vai precisar usar aquele acesso. Quantas vezes a pessoa estaciona o carro bem naquela rampa de acessibilidade? Deixa o carro estacionado em cima das faixas de pedestre. Ah, mas essa mesma pessoa, se você por acaso, por acidente riscar o carro dele ou trancá-lo no trânsito, ele vira uma fera, vai para cima de ti, né? Todo cheio de moral. E se você é mulher e está no volante, já sabe que a coisa vai ficar mais feia ainda, tá bom? Olha o exemplo de trânsito aqui. Aqui o que você vê, um carro estacionado. O que tem escrito no carro? Trânsito. É um carro de uma agência reguladora de trânsito. Mas olha onde ele está estacionado. Onde tem uma placa proibido estacionar. Ou seja, o próprio carro da reguladora, da agência reguladora de trânsito, se acha no direito de estacionar no local proibido. Pelo contrário, esse aqui é que tem a maior obrigação de cumprir a lei, de cumprir o sinal de trânsito, a sinalização do trânsito. Aí virou manchete. Carro da guarda de trânsito estaciona em local proibido. Isso aqui você chama de falsa moral. Sai multando. Se fosse o nosso carro estacionado aqui, ele ia nos multar. Você ia chegar bem aqui e teria um recadinho de multa no seu ouvido te esperando. Mas eles podem, né? Eles podem estacionar onde quiser, até aí, bem diante da placa de sinal de proibido estacionar. Entenderam? Isso é falsa moral. Outra falsa moral que a gente costuma ver no dia a dia, pessoas furando fila, o famoso fura-fila, né? Furar fila, gente, é falsa moral. É falta de democracia. Você está na fila há tanto tempo lá, aí chega aquele seu amigão ou sua amiga. Aí vocês começam a conversar e tal, vai, conversa tal, conversa vem. Tem 1000 pessoas atrás de você. Aí a sua amiga vai e diz, vem cá, você guardou aqui a minha vaga, não foi? Aí você olha para quem está imediatamente atrás de você e diz, olha, essa vaga bem que estava guardado para ela, viu? Mas que vaga? Depois de você só tem a outra pessoa. Que vaga que está guardada? Você deixou um boneco estacionado? Você colocou uma placa? Tem alguém aqui? Não, né? Então, você está mentindo. Você está pregando uma moral falsa. E se fosse com você o mesmo episódio? E cadê o respeito para aquele que chegou e ficou lá no final da fila? Então,
a vida é isso, é de oportunidade, só se dá bem os que são mais espertos. Cuidado que o ser esperto, de repente, não é chamado de esperto, é chamado de corrupto. Tem outro nome para isso, tá bom? Então, olha ali a pessoa, ele vai furar a fila porque é meu amigo. Quantos não furaram a fila da vacina? A vacina foi estipulada por idade, por faixa etária, por necessidades. Quantos pegaram atestados falsos com médicos, com colegas, ou mesmo falsificado mesmo para poder tomar a vacina antes dos outros? Então, isso é uma falsa ética, porque esses mesmos vão julgar outras pessoas que fizeram coisas menores, entendeu? Então, se você tem erros em algum momento da vida, não há quem não erre, não julgue. Não seja tão severo em julgar as pessoas. Só admita que todos nós somos passíveis de erro e a gente não corre da falsa moral. Ou você se mantém ético demais, certo? E leva isso ao pé da letra, ou então você não sai condenando as pessoas que também fazem, que também tomam esse tipo de atitude. Porque aí é falsa moral. Beleza? Então é isso. Pregar uma coisa e fazer outra é falso moralismo, também chamado de hipocrisia. E no mundo globalizado de hoje, que as pessoas gostam tanto de falar inglês, a gente chama de fake ethics. Falando sobre fake news. Esse aqui é o mais conhecido da gente, né? Imagine se você se deparasse com manchete de jornal dizendo: empresa alimentícia americana com franquia em Curitiba produz hambúrgueres com carne humana. Isso aqui eu não inventei, tá bom? Quero dizer para vocês que eu não inventei essas manchetes. Eu, de fato, encontrei essas manchetes, aí eu fiz o print e coloquei aqui para vocês analisarem. Não coloquei o link de onde veio, porque eu não quero que vocês repercutam isso. Porque a gente erra, o problema da fake news é que quando a gente acessa, comenta, compartilha ou só curte, você dá engajamento. Dar engajamento quer dizer fazer produzir mais algoritmos, fazer alcançar mais pessoas. Quando você ignora, vai alcançar menos pessoas. Então, eu vi esse tipo de anúncio, né? Empresa alimentícia americana com franquia em Curitiba produz hambúrgueres com carne humana. Que absurdo, que mentira, que sensacionalismo, que coisa mais horrenda, não é? Totalmente absurda. Eu me lembro que eu cresci com a ideia, com a história de que o McDonald's fazia hambúrgueres com carne de minhoca. Aí um dia, agora há pouco tempo, saiu um filme contando a história do McDonald's, né, dos irmãos McDonald's, como eles fundaram e como hoje é processado todos os hambúrgueres do McDonald's. Tudo bem, não é saudável, mas não é feito com carne de minhoca, gente. É carne processada, multiprocessada, mas minhoca não é. E ainda mais com carne humana. Mas olha, essa mentira lançada na internet foi o suficiente para fechar essa empresa alimentícia, tá bom? A empresa estava se instalando em Curitiba, ela já tinha mais de 1.000 pessoas que trabalhavam lá na empresa, e a empresa, devido a essa fake news, a empresa fechou, causando um prejuízo enorme, principalmente, não só à empresa, mas principalmente aos trabalhadores. Quantos mais 1.000 e tantos trabalhadores, direto e indiretamente, ficaram sem emprego devido a uma notícia falsa espalhada em redes sociais. Outra notícia falsa que eu encontrei foi essa aí que diz, olha, morador de rua se casa com Demi Lovato. Demi Lovato, né? Estrela da Disney, dos filmes da Disney, fez até papel de princesa, de uma das princesas da Disney. Imagina a Demi Lovato casando com um morador de rua, ia ser realmente fazer valer um papel da Disney, né? Tipo a Dama e o Vagabundo. Poderia até ser,
Morador de rua se casa com Demi Lovato. É quando você abre o link e diz assim: no novo filme da Disney, Demi Lovato faz o papel da princesa que se casa com um morador de rua. Olha aí, olha a história. É um personagem, é um filme. Mas a notícia virou sensacionalista para chamar a atenção, coloca Demi Lovato se casa com, não, morador de rua se casa com Demi Lovato. Aí quando você vai ler a matéria, na verdade está falando sobre o novo filme que a atriz está participando, em que ela faz aquela personagem da Dama e o Vagabundo, e ela é uma dama que mora num palácio e se apaixona por um morador de rua. Entenderam? Se apaixona por um morador de rua. E a pessoa pega a ficção e transforma numa manchete mentirosa só para chamar mais atenção, só para criar mais cliques e assim ter mais engajamento. Gente, nesse mundo virtual, as pessoas matam, se esfolam por links, por likes, por comentários, por seguidores. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra mentira falsa ou notícia, falsa notícia, que a gente encontra na internet. Brasileiro descobre a cura para o coronavírus. Usa chá de ervas indígena cultivada na Amazônia. Bem que poderia ser verdade, mas não era. Era totalmente mentiroso. Assim, quando eu estava produzindo a aula, eu abri o link para ler, entendeu? Então, eu tive que ir lá ver o que era aquilo. Era totalmente mentiroso. Dizendo que umas ervas misturadas, não sei o quê, curavam o coronavírus. Não tinha nenhum embasamento científico, nenhum médico atestava, a medicina não reconhecia. Quer dizer, totalmente mentiroso. Somente com a intenção de perturbar ainda mais esse cenário pandêmico que a gente viveu, confundir ainda mais as pessoas, pessoas que estavam desesperadas, pessoas que estavam vivendo em sua casa com medo, pessoas que estavam sofrendo com seus, é, com seus parentes, com seus amigos internados, entubados, né? Internados, entubados, e ainda chegava esse tipo de ilusão aos seus celulares. Isso aí, gente, é brincar com o sentimento alheio. É fazer a outra pessoa de tola, né? De boba. Fazer alguém pagar papel de tolo. Então, é muito. E hoje para vocês terem ideia, fake news é crime, tá bom? Não tem mais para onde. Hoje, fake news é crime. E mais do que crime. É crime quando você produz. Então, é crime produzir a fake news. É crime compartilhar a fake news. É crime comentar fake news. E é crime dar um like na fake news, porque tudo isso gera engajamento. Professora, mas é mais criminoso para quem? Para quem inventou, para quem deu só um like? É a mesma pena para todos. Se você curtiu fake news, compartilhou fake news, comentou fake news, produziu fake news,
Continuando com a nossa aula aqui, então vocês já sabem, fake news é crime. É crime produzir, é crime compartilhar, é crime comentar, é crime curtir. Cai tudo no mesmo Código Penal, tá bom? Então, simbora, que tem mais conhecimento sobre fake news aqui para você. No senso comum, ou seja, o que é que as pessoas pouco estudadas, sem muito conhecimento técnico, né? Sem muito conhecimento técnico na área de jornalismo, o que é que elas acham que seja fake news? Então, no senso comum, fake news é informação falsa. Em alguns casos, são informações sensacionalistas apresentadas como um fato, publicada e disseminada na maioria das vezes na própria internet. A internet é o maior veículo propagador de informações falsas, de informações sensacionalistas. Outro dia estava lá a manchete dizendo que a atriz Giovanna Antonella troca o marido e vai morar com outra mulher. Isso é propaganda sensacionalista, né? Informação sensacionalista. Aí você abre a atriz Giovanna Antonelli para gravar a nova novela das 7, das 8, sei lá. Teve que se mudar para São Paulo, onde alugou um apartamento junto com a outra amiga, atriz fulana de tal. Era isso, diz, larga o marido e aluga e vai morar com outra mulher. Que é isso, gente? Precisa hoje chegar a esse nível para chamar a atenção, espalhar história mentirosa, de duplo sentido, quando na verdade não tem nada de real. E é isso que a internet espalha. Eu assisto, eu leio, eu abro o YouTube e 80% do enunciado dos canais, daquilo que chama de título, né? O título do vídeo é mentiroso ou é sensacionalista. E até o sensacionalismo é uma informação falsa. Simbora. Agora vamos aqui marcar o que é fake ética, pós-verdade ou fake news, tá bom? Eu leio a matéria, eu leio aqui o enunciado, e você coloca 1 se for fake news, 2 se for uma falsa moral, ou coloca 3 se for uma pós-verdade. Só para testar o nosso conhecimento da aula de hoje. Letra A. No Piauí, juiz manda soltar o próprio filho preso por dirigir embriagado e provocar acidente. Olha, o juiz mandou soltar o próprio filho. O filho foi preso porque dirigiu embriagado e provocou um acidente. Aí o pai dele é juiz e o pai dele manda soltar o filho. Então, e se fosse filho de outra pessoa, ele teria soltado? Ou só serve para soltar o filho dele? Como é que você chama isso? Uma pessoa que prega uma coisa, prega a justiça, trabalha pela justiça, mas quando a justiça bate na porta de casa, ele solta o próprio filho. A gente chama isso de falsa moral. Não é isso? Falsa moral. Letra B. Em 1835, então não é de hoje, já faz muito tempo que isso acontece. O jornal The New York Sun publicou uma série de reportagens sobre a incrível descoberta de vida na Lua. A novidade bombástica foi falsamente atribuída a um astrônomo, conhecido da época chamado Sir John Herschel. Diz que ele encontrou vida na Lua. Até hoje, já estamos no século XXI, aqui ainda era 1885. Em 1835, o homem nem tinha pisado a Lua. A primeira vez que se foi à Lua foi em 1969, né? Que a NASA conseguiu levar os astronautas, Louis Armstrong, né? Sei o que, Armstrong, à Lua. Então, isso em 1835 espalhou essa notícia de que existia vida na Lua e que teria sido esse astrônomo que teria descoberto, logo que isso é uma falsa notícia. Foi uma informação falsa. Olhe, como eu falei para vocês, a notícia falsa ela não é de agora, não. Até na Bíblia tem notícia falsa, viu? Espalhava notícia falsa. Até de Jesus Cristo diz isso. Ele diz assim, muitos se passarão por mim.
Ele já anunciava, né? Então, é ter cuidado. Letra C. Investigação conclui que a deputada federal é aquela que diz as leis, que faz as leis, que vota, legitima as leis. E pastora da igreja evangélica, que prega a palavra de Deus, que prega as terminologias cristãs, o cristianismo, a irmandade, a compreensão, a paz e o amor. Essa deputada federal e pastora, Flor de Lis, mandou matar o marido e a polícia prendeu 7 pessoas. 3 são filhos da pastora. 3 filhos da pastora envolvidos na morte do marido da pastora. Pode uma coisa dessa? Ela é pastora, ela é deputada federal que faz as leis acontecerem. E ela mesma mandou matar o marido e ainda envolveu 3 filhos nessa história. Como é que você chama uma pessoa que faz as leis, que conhece as leis, uma pessoa que prega os valores cristãos e manda matar o próprio marido e ainda envolve os filhos no crime? Você chama isso de fake news? Não é fake news porque você pode pesquisar que você vai achar essa história. É fake ethics, falsa moral. Pastora e deputada federal não podia corromper a lei do homem, muito menos a lei de Deus. A lei de Deus já diz, não matarás. A lei do homem também diz a mesma coisa. Como ela é guardiã da lei dos homens e da lei de Deus, então a gente não pode acreditar que essa pessoa seja moralista, tá bom? Falsa moral. Um vídeo com imagens da cantora Anitta, que estava hospitalizada após uma cirurgia para tratar de endometriose, viralizou nas redes sociais, afirmando que ela havia contraído o vírus da AIDS. Como ela sofreu endometriose, né? Ela fez uma cirurgia e emagreceu bastante, e os vídeos diziam que ela estava com AIDS. Você chama isso de quê? Isso aqui é fake news, isso é mentira, né? É notícia falsa espalhada na rede para atrair likes. Letra E. No início do século XX, a sociedade brasileira estava convencida de que a febre amarela era transmitida pelos negros, imigrantes ou porcos. Vocês acreditam? A sociedade brasileira, principalmente em São Paulo, acreditava que a febre amarela vinha dos pretos, dos negros, dos escravos, ou dos imigrantes que estavam chegando aí, fugindo da Segunda Guerra Mundial, ou então de porcos. Isso você chama de fake news, fake ethic ou pós-verdade. De tanto repetirem que era vindo dessas pessoas, acabou virando uma pós-verdade, né? Aquela coisa de tanto repetir a mentira, ela acaba se tornando uma verdade. Aqui, o cartazinho para a gente ler, diz assim: quem mente também rouba. Rouba o direito do outro de saber a verdade. E numa camiseta, e agora, José? Aquela frase de Drummond, e agora, José? Quem mente também rouba, não é verdade? O que é que ele rouba? Ele rouba o direito do outro de saber a verdade. Então, fake ethic, pós-verdade, fake news é tudo mentira. É roubar o direito da outra pessoa de saber a verdade. Sigamos. Uma das características das fake news é o sensacionalismo, né? Espantar a pessoa com a notícia. Ou seja, envolver fatos absurdos que dificilmente seriam reais para impactar as pessoas, instigando-as a acessar o link e assim promover a falsa notícia. A notícia é tão espantosa que te faz você acessar o link para ver o que é que está acontecendo. Nos trechos destacados abaixo, qual seria o menos surreal? Qual desses trechos aqui que a gente leu anteriormente seria menos surreal? O que é surreal? Inacreditável, né? Qual seria menos inacreditável? Absurdo.
inacreditável ou absurdo. Qual é menos absurdo? Dizer que produz hambúrguer de carne humana, isso é absurdo. Morador de rua se casa com Demi Lovato, é absurdo. Brasileiro descobre a cura para coronavírus, poderia ser verdade. Por que não, né? Poderia ser verdade, então não é tão absurdo. Usar chá de erva indígena para curar a Covid é absurdo. Então, o menos surreal seria um brasileiro descobrir a cura para o coronavírus. Afinal de contas, nós temos muitos bons médicos, cientistas trabalhando nisso e quem sabe não vai vir para a gente, né? Já descobrimos outras doenças, por que a gente não descobre a cura para o coronavírus? Falando ainda de fake news. Agora vamos pegar a fake news na pauta jurídica. Na pauta do nosso conhecimento do senso comum, fake news é só espalhar notícia falsa. Espalhar notícia falsa é uma fake news, mas falando juridicamente, falando de leis, a coisa muda. Então, o termo é usado, esse termo fake news, é usado para se referir às notícias falsas que são divulgadas na internet. São matérias que têm alto potencial de viralizar. O que quer dizer viralizar, professora? Chegar ao alcance de grande público de maneira extremamente rápida. Se tem uma coisa que chega depressa em você, é a mentira, viu? O pessoal diz que a mentira tem perna curta, tem perna longa, filho. Chega rápido onde você estiver. É muito comum receber fake news em mensagem de WhatsApp, no feed de notícias do Facebook, né? Naquela bolinha lá que fica passando as notícias. Facebook, Twitter, que a pronúncia é Twitter. Essas fake news também são usadas para promover calúnia, difamação, é usada para aplicar golpes. Hackearam essa semana o Instagram da nossa professora e amiga, a professora Flávia Leda. Aí chegou para nós, seguidores dela, amigos dela, né, no nosso privado lá, no direct do Instagram dela, ela vendendo uma geladeira, entra em contato comigo. O telefone em contato lá não é o dela. E o Pix não é o dela. A pessoa vendendo uma geladeira como se fosse a própria Flávia Leda. Então, isso, gente, também é crime, isso é criminoso. Então, são essas mensagens. Elas servem para, além de caluniar, de difamar, aplicar golpes, espalhar vírus. Tem esses links aí chamativos que quando você aperta, o vírus se instala no seu computador e rouba as suas informações. Rouba as suas senhas, rouba o seu acesso ao banco, rouba os seus documentos, números de documentos. Aí vão abrir contas fakes, né, no seu nome, vão fazer dívida no seu nome. Cuidado. Espalhar dúvidas infundadas sobre doenças, que foi o que mais aconteceu durante a pandemia. Pessoas se valendo de informações falsas para espalhar dúvidas sobre o tratamento do coronavírus. E também serve para influenciar opiniões. Infelizmente, tem muita mente fraca lendo na internet e acreditando nessas coisas que se passam na internet. Influenciar opiniões e até manipular o cenário político, né? Que é um dos principais alvos da fake news, é a manobra política. Mas só tem manobra se você tiver a cabecinha fraca. Você tem que sair atrás da informação. Vou já dizer para vocês o que fazer quando se deparar com alguma coisa suspeita. Primeiro, não clica no link, tá bom? De preferência, se você puder copiar, sem clicar no link, copiar a frase, o trecho ou o enunciado, aí você coloca no Google e pesquisa. Aí, se aparecer em vários portais seguros, portais como o UOL, portais do R7, portal da Globo, portal do MSN, se aparecer em vários portais, é verdadeiro. Mas só se aparecer só naquele link suspeito que te enviaram, não clique, que é golpe. Estão tentando te pegar uma peça, ou te influenciar, ou te manipular, ou
pior ainda, roubar seus dados, tá bom? Então, tenha muito cuidado com esse tipo de informação que circula na internet. Continuando falando de fake news. É muito comum receber fake news em mensagem no WhatsApp, no feed de notícia, no Facebook e no Twitter. A gente leu isso, não foi agorinha? Então, interpretando. Com relação a essa passagem do texto, podemos concluir sobre fake news. Observando essa passagem do texto, a gente pode chegar a uma conclusão sobre fake news. Letra A. As plataformas digitais, WhatsApp, Facebook, Twitter, são a entrada principal desse tipo de texto. Eu tenho certeza que isso é verdadeiro. Letra B. Apenas pessoas que estão conectadas às redes sociais podem receber fake news. Não. Não, pessoas que não têm rede social também recebem fake news, tá bom? Pelo telefone, lendo mensagens, tem o WhatsApp não é rede social, o WhatsApp é aplicativo de comunicação. Letra C. Se a pessoa não tiver aplicativo de comunicação, como o WhatsApp, como o Telegram, ela nunca entrará em contato com as fake news? Sim, entra sim. Tem sempre alguém que vai falar para ela: ei, eu li uma matéria outro dia que falava que o cabeça de cuia realmente existe. E ele está hospedado ali, ó, naquele hotel. Então, cuidado, não vão se hospedar lá não, porque lá é perigoso. O cabeça de cuia está lá. E a pessoa acredita nisso, fica sem se hospedar, porque o cabeça de cuia está hospedado naquele hotel, tá bom? Então, a fake news pode chegar a gente de várias formas e não somente se você tiver aplicativo de comunicação. E letra D, o WhatsApp é o programa que mais dissemina as fake news. O WhatsApp não é um programa, é um aplicativo de comunicação, tá bom? Ele não é o que mais dissemina, mas ele dissemina muita fake news. Agora, dizer que ele é o maior de todos, não. Né? Até porque o texto citou 3 como exemplo, e não só ele. O texto citou o WhatsApp e os feeds de notícia do Facebook e Twitter. Facebook é rede social, Twitter é microblog. Então, são 3 plataformas diferentes que também são usadas para espalhar notícias falsas, certo? Logo, você há de concordar que a letra A que diz as plataformas digitais, ou seja ela aplicativo de comunicação, seja ela rede social, ou microblogs, ou blogs, ou sites, principalmente os blogs e sites, são a principal entrada para esse tipo de texto, que é o texto falso, a notícia falsa. Então, verdadeira essa afirmação. Continua. Se a gente vai falar de fake news, né? Qual é a finalidade da fake news? O que é que uma pessoa pretende quando divulga uma fake news? Pessoal, vocês conseguem saber? O que é que se ganha divulgando fake news? Olha, o objetivo da fake news é legalizar uma mentira. É validar a mentira. Não esqueçam isso, tá bom? A outra finalidade é manipular o público, de modo a prejudicar uma pessoa, prejudicar um grupo. Ocorre geralmente com pessoas públicas, pessoas bem famosas, bem conhecidas, né? Como a Anitta, a Juliette, o Whindersson Nunes. Todos eles já foram alvos de fake news. Mas pode acontecer a qualquer pessoa. Tem um caso de uma mulher no estado do Pará, que espalharam o boato nas redes sociais de que ela seria uma traficante de órgãos e estaria matando crianças para o tráfico de órgãos. Vejam só, a notícia foi rolando, rodando de zap em zap, passando um para o outro. E uma vez a mulher estava no mercado e ela foi cercada por populares e bateram a mulher, lincharam-na até a morte. Lincharam a mulher até a morte. Depois é que se descobriu que era uma fake news. Era uma pessoa que não gostava da mulher que espalhou esse boato, causando a morte da outra. Olha o quanto pode prejudicar essas histórias inventadas em redes sociais, tá bom? Isso não é brincadeira. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos que uma brincadeira é quando é combinada entre as duas partes.
Se a mulher, se a vizinha tivesse combinado com a outra, olha, eu vou dizer que você é fulana de tal, ela estaria ao menos preparada para o que iria acontecer. Então, a gente não pode dizer, eu estava só brincando e derrubei ele. Ninguém derruba por brincadeira. Brincar é quando o outro aceita brincar com você. Quais os efeitos de uma fake news? As piores que você possa imaginar. Como eu citei aqui, pode causar até morte, né? As fake news têm grande poder viral, ou seja, alcança pessoas rapidamente. As informações falsas apelam para o lado emocional do leitor ou do espectador, fazendo com que as pessoas consumam o material noticioso sem confirmar se é verdade seu conteúdo. Elas ficam ávidas, sedentas, já ficam raivosas, irosas, é isso, é ela mesma, eu que eu desconfiava, eu sabia, isso aqui tem razão. A pessoa fica cega, achando que aquilo é verdadeiro. Podendo causar prejuízos morais, que é o mínimo, mas é um grande prejuízo. Prejuízo emocional, financeiro, quando você cai em golpes, e pode até mesmo destruir vidas, como aconteceu nesse caso que eu citei da mulher que foi linchada, certo? Para fechar nossa aula de hoje, quais os efeitos da fake news? Aquilo que eu li por último agora. As fakes têm grande poder viral, espalham-se rapidamente, as informações falsas apelam para o lado emocional do leitor ou espectador, fazendo com que as pessoas consumam esse material noticioso sem confirmar se é verdade o seu conteúdo, correto? De acordo com o texto, as informações falsas se espalham rapidamente. Por quê? Qual é o principal motivo dessa notícia falsa se tornar viral? Ou seja, se espalhar com rapidez? Porque elas apelam para o emocional das pessoas, porque elas são curtas e de fácil entendimento, porque elas parecem ser verdadeiras ou porque transmitem vírus às pessoas. Elas não são viral porque transmitem vírus. Elas são virais porque mexem com o nosso emocional, tá bom? Letra A, então, para vocês. Nossa aula termina aqui, mas não se esqueça que na quarta-feira tem feriado, mas na quinta-feira a gente faz uma revisão sobre fake news, fake ethics e pós-verdade. Então, até lá.